Fala, meus amigos empreendedores, empresários do Alto Tietê, Vale do Paraíba e do Brasil. Eu sou o Denis Matos, um dos apresentadores da CamexCast, o podcast da Camex. E hoje eu não estou só, estou aqui acompanhado de uma ilustre presença do meu companheiro Vladimir Machado, o presidente da Camex. Seja bem-vindo, meu irmão. Prazer estar sempre com vocês aqui. É isso aí, hoje a entrevista promete, hein? Hoje tem tudo para bater recorde de visualização. Essa entrevista, a expectativa tá alta aqui. É isso Tô aí. ansioso. Hoje promete. E, sem mais delongas, vamos apresentar aqui então o nosso entrevistado de hoje, Dr. Adam Jaime Muniz, ele que é chefe da divisão de ações de promoção da cultura brasileira no Ministério das Relações Exteriores. Adam, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Adam, eu coloquei até aqui para poder ver aqui o seu cargo, o seu título aqui, né? Você é chefe da divisão de ações de promoção da cultura. Meu amigo, conta pra gente o que é que você faz. Primeiro, o que esse seu departamento cuida, essa divisão cuida, o que ela faz e qual a sua função dentro dessa divisão, Adam? Maravilha, Denis. Bom, eu sou diplomata de carreira. Eu ingressei no Itamaraty há 17 anos. Eu estou bem, mais ou menos no meio da carreira, passei agora no meio da carreira, em termos de cargo, eu sou conselheiro da carreira de diplomata e há 2 anos chefio a divisão de ações de promoção da cultura brasileira, a DECULT, a nossa sigla DECULT. Ela integra o Instituto Guimarães Rosa. O Instituto Guimarães Rosa é o órgão do Ministério das Relações Exteriores responsável pela nossa diplomacia cultural e educacional, e é por meio do Instituto Guimarães Rosa que o governo brasileiro, em especial o Ministério das Relações Exteriores, realiza as atividades de promoção da cultura, da língua portuguesa e da cooperação educacional. Ou seja, os temas principais são cultura, língua portuguesa e educação no exterior. No meu caso, eu chefio a área de educação. A Divisão de Ações de Promoção da Cultura Brasileira, a DECULT, integra o Instituto Guimarães Rosa, coordenando e supervisionando a programação cultural brasileira no exterior, a programação cultural das nossas embaixadas, dos nossos consulados, enfim, dos postos do governo brasileiro fora do país. A gente vai falar muito sobre isso ainda, Adam. Mas antes da gente entrar na programação cultural, você disse que se você é diplomata de carreira. Então, me conta um pouquinho para mim, para o público, qual que é o trajeto de um diplomata de carreira? Você cursou Rio Branco, como é que você ingressou nesse meio, por qual embaixada, por onde você trilhou essa trajetória até chegar aí nessa E secretaria? principalmente, né, você sempre quis fazer isso? O pequenino Adam, né? O que que você pensava? O que você queria fazer? Porque todo mundo, né? Assim, eu comecei fazendo cursos técnicos na O área de Denis queria ser mecânica, bombeiro. depois fui fazer direito, enfim, a gente acaba mudando. O que que você queria fazer no começo e como é que você migrou para essa carreira, meu amigo? Bom, essa pergunta é muito, muito curiosa, porque se você me permitir, então, contar uma pequena história pessoal, Claro, por eu, favor. quando era criança, adolescente, né, minha família fez uma vaquinha para me pagar uma passagem para ir para o exterior. Ninguém da minha família nunca tinha viajado para fora, e aí, quando eu fiz 14 anos, juntou os tios, os primos, os avós, eu era o filho mais velho, neto mais velho. Então, eles falaram, vamos juntar uma vaquinha para mandar o Adam para Disney. E aí, quando eu descobri que iam me mandar para Disney, eu falei, não, mas eu não quero ir para Disney, não. Eu quero viajar para a Europa, eu quero conhecer algo E diferente. quantos anos isso, Adam? 14 anos. 14 anos. E aí, com 14 anos, minha família conseguiu fazer uma vaquinha e eu fui passar o, o ano novo de 98 para 99 em Londres, que eu tinha uma prima lá que estava fazendo um mochilão. Ia ficar 3 semanas até o meu aniversário, que é no início de janeiro. Quando eu cheguei lá, eu fiquei tão encantado pela Inglaterra que eu falei, nossa, quando que eu vou ter a oportunidade de voltar aqui? Talvez nunca. Então eu fui, com 14 anos, imaginem, eu fui atrás de uma escola para poder me matricular, para poder continuar a estudar, fazer os meus estudos. Eu ia ingressar no ensino médio, já terminado a oitava série, e, e aí eu fui batendo de escola em escola até que uma escola resolveu me admitir
era a grande oportunidade de eu poder aprender inglês e ter contato com aquela cultura. E, resumindo, o diplomata nasceu ali, porque eu comecei a negociar com a minha família à distância para poder me deixar ali uns mesezinhos, né? Eu acabei ficando um ano na Inglaterra. 14 anos, você já assumiu a primeira empreitada internacional com a própria família. Foi isso. E aí, quando Bacana. eu terminei quando eu voltei para o Brasil, minha família não, né, minha mãe não falava inglês, então a escola tinha mandado uma cartinha para ela e ela pediu para eu traduzir. E aí, no final da carta, ela dizia assim: olha, o Adam é motivo de orgulho para sua família e o embaixador para o seu país. E aquela mensagem ficou ecoando comigo, e eu perguntei: mas como é que eu posso me tornar um embaixador para o meu país? Minha mãe falou: acho que tem que fazer vestibular para o Rio Branco. E, bom, a internet não era tão difundida naquela época, mas a vantagem de morar em Brasília é que eu podia ir atrás do Instituto Rio Branco. Então, eu fui até o Instituto Rio Branco, fui lá, bati na porta e disse: quero ser diplomata, como é que faz? Aí me falaram: você tem que fazer um concurso público, o concurso de admissão à carreira de diplomata, o CACD. Esse concurso é implementado pelo Instituto Rio Branco, que é vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, ao Itamaraty. E para você fazer esse concurso, você precisa ter curso superior, qualquer curso superior. E até perguntei: mas qual curso eu devo fazer que ajuda mais? Aí falaram: tem os cursos de Relações Internacionais e os cursos de Direito, são os que mais aprovam. Então, eu ali, com 15 anos de idade, decidi que eu ia fazer Relações Internacionais e Direito para poder me tornar diplomata. Fantástico. Com Não 22 anos, escolheu eu por um, passei no optou concurso. pelos dois. Eu me formei em Relações Internacionais e logo depois passei no concurso, aos 22 anos. Acabei nem terminando a faculdade de Direito, porque eu já tinha alcançado o meu objetivo, e ingressei na carreira em 2006. Muito bacana. E aí a carreira funciona assim: você entra como terceiro secretário e é promovido a segundo, depois a primeiro. Hoje eu sou conselheiro. As próximas promoções são para ministro de segunda classe e depois ministro de primeira classe, que é o que a gente chama de embaixador. Bacana. O Adam, e explica um pouquinho para a gente, né, pro nosso público aqui que está nos assistindo, nos ouvindo, qual a função, o que faz um embaixador, qual o papel de uma embaixada? Explica para a gente de uma forma didática para que todos nós possamos entender aqui como é que funciona isso. Qual a importância? A gente sabe que é muito importante, mas qual a importância disso pro nosso país? Bom, o Brasil tem uma das maiores redes de representações diplomáticas no mundo. Acredito que nós somos provavelmente o sexto ou o sétimo país com o maior número de postos no exterior. Hoje nós temos 222 postos no exterior, entre embaixadas, consulados, missões junto a organismos internacionais e escritórios de representação, escritórios comerciais. A embaixada é a representação do Estado brasileiro junto a outro país. Às vezes, uma mesma embaixada pode representar o Brasil junto a mais de um país, são o que a gente chama de cumulatividade ou embaixadas não residentes. O Brasil mantém relações diplomáticas com todos os países membros das Nações Unidas. Que a gente pode considerar, então, que o Brasil tem relações universais com todos os países do mundo. Sim. Nem todos os países nós temos uma embaixada residente. A embaixada, então por isso que às vezes uma mesma embaixada cuida de mais de um país. A embaixada é a unidade que representa o país no exterior, e o embaixador é, portanto, o representante pessoal do chefe de Estado. Não é à toa que ele é nomeado pelo presidente da República e confirmado pelo Senado Federal. Cuida de todas as relações do país, passando, né, pelos temas políticos, econômicos, comerciais, no meu caso, cultural, temas de cooperação técnica, assistência a brasileiros no exterior, educação, ciência e tecnologia e por aí vai. Então, quando você pensa, por exemplo, na esplanada dos ministérios, com todos os ministérios, com todos os temas e todos os assuntos da administração pública, a embaixada seria aquele escritóriozinho, aquele posto avançado que cuida de todas essas relações, de todos os assuntos, com aquele país em questão, onde ela é residente. Bacana. E até você chegar nesse posto que você está hoje, Adam, você passou por quais embaixadas? O que você já atuou nesse sentido? Bom, eu acabei entrando muito jovem, né? E
logo que eu terminei o Rio Branco, surgiu uma oportunidade de ir para o exterior para umas missões transitórias em países considerados mais desafiadores. E eu achei aquela oportunidade ímpar. Eu tinha 24 anos de idade e a ideia de poder ir para a África ou ir para lugares que eu nem me passava pela cabeça chamou muita atenção. Então, eu logo postulei uma vaga na Embaixada do Brasil em Nairobi, capital do Quênia. Lá era um posto com baixa lotação, então eu acabava cuidando de comercial, consular, cultural. Era uma embaixada também interessante do ponto de vista do multilateralismo das Nações Unidas, porque 2 agências da ONU são sediadas lá. Então eu cuidava também dos temas multilaterais de meio ambiente e cidades. São esses organismos que estão sediados em Nairobi. Depois de Nairobi, eu fui para Paris, fui para a nossa missão permanente junto à Unesco. Em Paris, além da nossa embaixada, junto à França, temos também uma missão junto à Unesco, cuja sede é em Paris. E aí, lá em Paris, a Unesco é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, e eu fui designado para cuidar justamente dos temas culturais. Foi em 2010, foi aí que eu comecei a trabalhar com temas culturais. Eu cheguei a passar, acabei sendo prorrogado em Paris, eu acabei ficando quase 4 anos, e de lá eu fui para o Oriente Médio, eu fui para o Líbano, eu fui para Beirute, capital do Líbano, Beirute, eu fui para a nossa embaixada em Beirute. Ah, Logo no momento um pouco tenso, porque estava explodindo a guerra na Síria, e estava tendo um influxo muito grande de refugiados para o Líbano. Na primeira semana que eu cheguei em Beirute, teve um atentado com carro-bomba, Nossa, poucos metros da embaixada. Caramba. Então, eu me lembro que eu me marquei no Facebook, estou salvo aqui, não sei o quê. E aí um amigo meu libanês falou assim, se você for fazer isso toda vez, você vai se cansar. E aí então eu estava num país que, embora não estivesse em guerra, você estava o tempo inteiro sentindo os efeitos, né, do conflito na região. Lá eu fiquei 2 anos e meio e foi o posto onde eu fui mais feliz. E olha que eu fui feliz em Paris. caramba. Que não é difícil, mas e aí você me perguntava, por que você gostou tanto do Líbano? Eu sempre dizia, é o elemento humano e que conecta tanto, que te faz você criar essas conexões. E a gente tem tantos libaneses que vieram para o Brasil e fizeram parte da construção do nosso país. É fácil de entender como é essa conexão. E aí Fantástico. depois do Líbano eu voltei para o Brasil, onde eu estou até agora. Adão, eu tenho certeza que apesar de ter sido uma escolha profissional, em termos pessoais também, eu acredito que devam ter sido experiências fantásticas, né? Você comentou aqui a respeito desses locais, a gente estava vendo aqui, você falando, eu pensando, Eu viajando junto. o pessoal começa já a viajar, eu imagino você lá, jovem, lá, tendo que se virar no meio de todas essas situações. Por exemplo, no Líbano, onde você falou, onde tinha esse conflito, tinha alguma coisa diária que você tinha que fazer para você se preparar para sair? Por exemplo, sei lá, você tinha que sair com um colete à prova de bala? Você tem alguma curiosidade que você possa contar para gente, para atrair essa tua história aqui pro nosso Deve estar público? cheio de história marcante ali, né? Conta uma a Tem mais aí. tem uma coisa que eu achei curiosa quando eu cheguei no Líbano e fui comprar um carro. É um país que não tem serviço de transporte público, então você precisa ter um carro, um automóvel. E é um trânsito caótico, típico das grandes cidades de países em desenvolvimento. E, e eu sempre, quando estacionava estacionava o carro de frente. E aí me falavam assim, não, você não pode estacionar o carro de frente, você tem que sempre fazer garagem. Porque se tiver qualquer explosão, qualquer Saí. conflito, qualquer coisa, você entra no carro e sai logo de uma vez. Isso era uma coisa que Já nunca dá tinha me Pronto botado para pela fuga. cabeça. aquela Até hoje eu assustada. só estaciono de garagem. Boa. Boa, isso aí. Legal. Adam, deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse cargo que você tem, um cargo. Agora não, né? Quando você era diplomata, você trabalhava em embaixadas, agora o seu cargo no Ministério das Relações Exteriores, ele é um cargo de Estado, ele é um cargo institucional.
Porque você comentou aqui, eu achei interessante, você falou que você está ligado diretamente ao chefe do Poder Executivo. Uhum, Como é que funciona essa questão de troca de governos, né? Por 4 uhum. anos é um governo, depois de 4 anos é outro governo, há uma mudança muito grande, né, nas equipes, e vocês, é como se fosse o exército, vocês ficam, passam por governos, como é que funciona isso? Concursado. É, é bem curiosa a sua pergunta, Denis, porque, de fato, a carreira de diplomata é uma carreira de Estado. É uma carreira típica de Estado. E, né, você não vai encontrar essa carreira em nenhum, essa profissão em nenhum outro, a não ser no serviço público, né? É uma carreira típica de Estado. E no caso do Ministério das Relações Exteriores, todos os cargos, como que eu ocupo hoje, mas absolutamente todos os cargos, à exceção do cargo de ministro das Relações Exteriores, mas todos os cargos de chefia, são reservados para a carreira de diplomata, ou melhor, são reservados para os membros do Serviço Exterior Brasileiro. Então, por mais que haja mudança de governo, por mais que haja alterações de política externa ou pequenas flexões e mudanças aqui e ali, em geral, você não vai sentir essas mudanças bruscas na distribuição do quadro de pessoal, porque todos são aqui colegas de profissão, todos são diplomatas de carreira. Então, no meu caso mesmo, quando teve a mudança, essas últimas eleições, eu já estava com o cargo que eu ocupava e continuo com ele. E, aliás, foram poucos os cargos no meu nível que tiveram mudanças. E são mudanças, às vezes, por conta de formando equipe aqui e ali. O que é Mas você não normal. tem como trazer gente de fora, você não tem Uhum. como nomear, não tem apadrinhamento político de gente que vem por conta Isso é importante, né? por laços É um profissional de políticos. carreira, né? Você precisa passar do concurso, né? Sim. E eu falei Então, que a exceção do ministro, porque o ministro não, o ministro pode não precisa ser de carreira, né? Fernando Henrique foi ministro das Relações Exteriores antes de ser presidente da República e ele não era diplomata de carreira. É o único. Então vocês têm uma pauta, uma agenda, um cronograma, por exemplo, anual ou de vocês, e vocês respeitam essa, olha, nós vamos fazer tal atividade, promover a cultura, promover a língua portuguesa, conforme você comentou, em tal país, e vocês respeitam essa agenda, esse cronograma, sem interferência política, é isso? Eu acho que nós estamos mais, digamos, protegidos das influências político-partidárias mais comuns do dia a dia da política interna. Mas isso é um pouco característica da política externa em geral, e isso acontece não só no Brasil. Em todos os O países, né? Itamaraty, o Itamaraty ele é mais hermético, mas se você pensar que mesmo nos outros países, a política externa ela não muda. é, Talvez você vai mudar uma prioridade, vai colocar mais ênfase num assunto, menos com o outro. Mas assim, o Brasil, independentemente do governo que assuma o executivo, ele sempre vai ser um país sul-americano que fala português, que tem suas características, e há certos interesses que são inerentes às características do Brasil. Então, ou seja, nós sempre vamos ter interesses importantes juntos aos países sul-americanos, que é a nossa casa. A gente sempre vai ter uma relação especial com os países de língua portuguesa. Ou seja, Concordo. existem certas características que fazem com que essas mudanças típicas de política interna não se reflitam na política externa com as alternâncias de governo. Bacana. Concordo. Sabendo que vocês não são tão suscetíveis assim à mudança de política interna, partidária e até mesmo políticas externas, mas eu considero a área de cultura, principalmente a cultura em relação ao mundo, em relação ao mercado exterior, algo extremamente delicado. Nós tivemos aí aspectos culturais, né? Como você vai ser interpretado, como você vai ser visto, como o Brasil vai ser visto lá fora, a imagem do país que você está levando. E um exemplo dessa fragilidade, da delicadeza da cultura, a gente teve agora, com uma diretora na Flórida, que estava dando uma aula lá, acho que de história da arte, sobre o renascentismo, e ao mostrar a estátua lá de Davi de Michelangelo, ela acabou perdendo o emprego, né, isso, eh, a arte virou pornografia, ela passou por um problema de interpretação, perdeu o seu emprego, e o Brasil
como é isso para você no dia a dia, levar essa imagem de Brasil, de samba, o idioma do português? Quais são as maiores dificuldades que você encontra lá, aquela linha tênue que vocês acabam pisando em ovos? É. O... Bom, primeiro é ter presente que, como o mundo é extremamente diverso, as relações do Brasil com o mundo também são extremamente diversas. Nossa relação com bom, promover a cultura brasileira num país como a Argentina ou como Portugal vai ser completamente diferente de promover a cultura brasileira na Tailândia, é, ou no país, ou no Nepal, para pegar exemplos assim bastante díspares sobre como a sociedade local conhece a nossa cultura e pode interpretar a nossa cultura, e mais importante, como os valores da cultura local podem dialogar com a nossa cultura. Então a gente vai precisar ter sempre esse olhar, né, a partir do local, e por isso é tão importante a nossa presença em loco, com embaixadas, com uma missão permanente, para entender as características locais, as potencialidades locais e buscar a partir desses potenciais o canais de diálogo. A nossa função ao trabalhar com diplomacia cultural é criar pontes entre o Brasil e a sociedade local por meio das artes e da cultura, da língua portuguesa, da cooperação educacional, ou seja, criar essas pontes através desse diálogo em que a gente vai fortalecer as relações com a cultura local, com a sociedade local, relações afetivas e duradouras. Então, precisa ter esse olhar cuidadoso e cauteloso, porque você, ao desenvolver uma determinada atividade no país, como eu dei o exemplo da Argentina, você faz que tem uma certa ideia de Brasil, uma certa impressão de Brasil, você não vai simplesmente pegar aquela atividade e replicar num outro lugar, esperando o mesmo resultado. Bacana. Ô, Adam, e como é assim a atividade? Você tem o seu departamento, a divisão, como é que funciona assim o seu dia a dia? Então, por exemplo, vocês vão planejar, olha, nós estamos em contato com o país X, nós vamos enviar um artista para lá, nós vamos enviar uma exposição. Como é que é o seu dia a dia? Como é que é a sua agenda, o seu cronograma? Como funciona? A minha agenda é bem cheia. Uhum. O... A gente basicamente trabalha, como eu dizia, a partir desse olhar do local, né? Então, os nossos parceiros de primeira linha, de primeira ordem, são as nossas embaixadas, os nossos consulados, ou seja, os postos do Itamaraty no exterior. São eles que vão entrar em contato com um festival de música, um festival de cinema, um museu, uma exposição, um centro de artes, uma casa de espetáculos. São eles que vão estabelecer contatos com o conservatório de música local, com uma instituição cultural, qual seja ela, de importância, para desenvolver um projeto e uma atividade. É a partir desse contato que é feito lá que é desenvolvida uma proposta. Os postos elaboram propostas de atividades culturais que são submetidas para o Itamaraty em Brasília e elas todas chegam aqui. E aqui nós vamos fazer a avaliação, a articulação com as entidades nacionais brasileiras, a coordenação dessas atividades e, evidentemente, como o cobertor é curto, a gente tem que fazer escolhas e decidir quais atividades receberão financiamento com recursos públicos, conforme o caso. Então, hoje nós temos mais de 300 atividades hoje para serem avaliadas e implementadas. No ano passado, nós estamos no quê? Essa entrevista está sendo gravada no dia 23 de março e a gente já teve mais de 300 aqui. A gente teve, ao longo de 2022, Sem dúvida. 1.089 propostas que chegaram do exterior. Dessas foram realizadas mais de 500 atividades em 10 linguagens artísticas ou Bom, segmentos criativos. que E bacana. dentro Então, só para comentar, então você tem a abordagem dos países que têm interesse na cultura brasileira e você tem também vamos assim, os artistas brasileiros também, eles que buscam a sua divisão ou vocês que vão, como é que é feita essa seleção dos artistas aqui? É a escolha da modalidade, né? critério de escolha, Qual que é o né? critério? É.
Tem uma frase que eu falo quase que diariamente aqui com a minha equipe, com os meus interlocutores, é que aqui a gente não faz política cultural, aqui nós fazemos política externa. A Itamaraty é o órgão, né, da administração responsável pela implementação da política externa. E por que que a gente trabalha com cultura? Porque cultura... Bom, primeiro que um dos objetivos estratégicos do Itamaraty é promover a imagem e a cultura do Brasil no exterior, e a cultura como essa ferramenta de política externa, essa ferramenta que nos aproxima das outras sociedades, governos, enfim, do estrangeiro. Então, a nossa atuação é feita essencialmente no exterior. Vou dar um exemplo concreto. A embaixada brasileira em determinado país está em contato com o festival de música local, tentando que aquele festival possa contemplar uma atração brasileira. E aí o festival diz, não, mas para trazer do Brasil é muito caro, muito difícil. A embaixada vai oferecer um pequeno patrocínio. Essa curadoria de qual artista brasileiro vai ser feito pelo festival, e a embaixada vai poder sugerir nomes, vai poder sugerir atrações, ou então a gente vai fazer uma exposição em um museu em Nova York. E aí, quais artistas? São os curadores do museu que vão fazer esse projeto, esse trabalho curatorial. A gente não faz um edital de seleção de artistas, isso não seria o nosso papel aqui, porque nós estamos construindo essas relações duradouras e afetivas que eu falava antes, com a sociedade estrangeira, com o meio cultural de outros países. Caberia ao Ministério da Cultura, às entidades FUNARTE e outros, fazer esses editais de mobilidade, essa seleção de artistas. No nosso caso, isso tudo é feito com as entidades no exterior. A sua frase definiu muito bem, né? Fazemos política externa. Então, a parte do artista, o próprio beneficiário seleciona. E dentro de Uhum. todas essas obras aí, esses eventos, tem algum que você gostaria de destacar que já está em planejamento ou que foi feito, que te marcou aí algum projeto que você considera especial? Vladimir, tem vários, mas olha, teve um que eu fiquei muito feliz de poder colaborar. Aí você está vou citar alguns, mas um em particular teve grande visibilidade no ano passado, que foi o apoio à ida do Olodum ao Cairo. O Cairo. Cairo? Ao Cairo, isso. E, bom, se todos lembram daquela música, Eu Falei Faraó, que foi um grande sucesso anos atrás, essa música O completava, Denis dança inclusive, muito bem essa música, inclusive. ele- essa música contemplava 30 anos do seu lançamento. E no ano passado, foi quando foi descoberta, completava-se 100 anos da descoberta da tumba do faraó Tutankhamon. E também se completava 200 anos do início da egiptologia como uma ciência. Ou seja, nós tínhamos vários motivos para comemorar, e a gente levou o Olodum para um grande festival de música no Cairo. Eles fecharam o festival, gravaram vídeos nas pirâmides, e foi uma atividade de grande impacto. Me lembro um jornal de grande circulação no país, a manchete era o Itamaraty promove a mistura do Brasil com o Egito. Fantástico. E foram quantos dançarinos, músicos, quantos saíram aqui do Brasil? Eu imagino São deve ter sido uma comitiva gigantesca, né? Então, foi um grupo relativamente pequeno, foram 17 músicos para uma apresentação de palco, né, nesse festival. E uma coisa muito legal é que e a gente sempre tenta levar isso em consideração, quais são as externalidades que a gente pode promover. E nesse caso, a gente fez uma série de workshops com crianças carentes em situação de vulnerabilidade, com o Olodum. Então foi uma coisa, foi bem bacana, bem bonito. Adam, dentro disso que você comentou com a gente, é inevitável, cara, não tem como eu não pensar isso. O Brasil, você falou que você morou na Inglaterra, meu irmão também morou na Inglaterra por 15 anos, conheceu muitos países da Europa,
E o Brasil ele é sempre muito visto com aquelas mesmas condições, aquelas mesmas situações. O Vlad até comentou: é o país do samba, é o país do futebol, é o país da mulher bonita, né? Vocês têm alguma preocupação em relação a isso? Ou vocês, eu quero levar outros tipos de conteúdo que não sejam só esses? Ou vocês nem pensam isso? Isso é uma preocupação para vocês ou não? Denis, certamente é. O Brasil é um país complexo, é um país grande, diverso, e a nossa intenção é mostrar a realidade brasileira na sua complexidade, na sua diversidade. Ah, ou seja, evitando estereótipos, esclarecendo ideias preconcebidas. Então, quando a gente está no exterior, uma coisa importante, a gente geralmente tem um setor de imprensa dentro das embaixadas, cuja atuação inclui, entre outras atribuições, a de observar e acompanhar a percepção do Brasil naquela localidade, naquela jurisdição, tentando esclarecer determinadas ideias ou imagens que possam ser atribuídas ao Brasil e que não levem em consideração essa complexidade. Então, a gente quer mostrar para o Brasil esse país, esse país fora do lugar comum, né? Como um grande polo de pesquisa e desenvolvimento, como um país com uma natureza mega diversa, com uma sociedade também multicultural. Então, tudo isso é levado em consideração e, evidentemente, evitando-se fazer o que é conhecido como propaganda, né? Que é não propaganda de divulgação, mas aquela propaganda de querer mostrar uma imagem diferente daquilo que é. Porque, evidentemente, a gente não tem como alterar a percepção de imagem, você não tem como alterar uma imagem no espelho corrigindo o espelho. Você tem que Exato. alterar a realidade. É verdade. Então, nós precisamos mostrar a realidade brasileira, mas mostrar a realidade na sua complexidade, né? Ou durante um certo momento, ou havia uma crise de imagem com relação à proteção ambiental e muito daquilo o que, enfim, nós temos questões, né, ambientais para serem resolvidas, mas muitos interesses locais podem aproveitar desses momentos para avançar interesses protecionistas, atacar, e aí você vai, não, olha, você está falando, tudo bem, aí nós Tem temos uma problemas de distorção da queimadas, realidade. mas a realidade olha, a área de cultivo vai até aqui, isso daqui é diferente, então mostrar, de fato, mostrar a realidade com dados objetivos, com informações e com ciência. Eu imagino que isso deve ser uma missão árdua, né? Porque, assim, toda vez que você vai para o exterior, você entra num táxi, por exemplo, a hora que o taxista descobre que você é brasileiro, as perguntas são sempre as mesmas, né, para você, Uhum. né? Quer falar sobre futebol, Pelé, sempre aquelas coisas e... Sim. Os obstáculos devem ser enormes, porque além desse preconceito com o Brasil de país do samba, do futebol, a gente vive a geração de narrativas, né? Que nem você falou, ó, os Exato. fatos são distorcidos para beneficiar ou favorecer a sua versão do que você quer vender comercialmente, o meio privado, ideologias, Uhum. e você tem que se manter fora disso o tempo todo, né? Uhum. Isso é complicado. Como é que você consegue? Quais são as ferramentas que a parte da cultura ela tem, quem são os parceiros que ela utiliza globalmente para conseguir divulgar isso, alcançar seus resultados? Ela se relaciona exclusivamente com embaixadas, com consulados, ou ela tem alguns outros departamentos, Câmara de Comércio Exterior, algo desse tipo que ela consiga estabelecer relacionamento para ajudar a fazer isso acontecer? É impossível trabalhar no cenário externo sozinho, né? E como a gente falava, né, a embaixada ela trata de todos os interesses do governo brasileiro em outro país. Portanto, esses interesses eles são ecoados por suas redes de instituições e agências e agentes, tanto no âmbito do governo como na sociedade civil. Então, nós trabalhamos forçosamente com as associações profissionais, com as entidades do setor, com os outros órgãos do governo brasileiro, muitas vezes também com as entidades subnacionais, no nível estadual, no nível municipal,
Então, posso dar até um exemplo concreto de uma área que eu gosto muito de trabalhar, e com perdão do trocadilho, uma área deliciosa, que é a gastronomia. Para trabalhar a gastronomia no exterior como uma manifestação cultural, a gente vai pensar na gastronomia como os saberes tradicionais, os conhecimentos que vão passando de geração em geração, a criatividade, né, dos chefes, os talentos. E ao trabalhar a gastronomia, você está, a partir da perspectiva cultural, você também está trabalhando a promoção dos produtos agroalimentares brasileiros. Você também está promovendo o Brasil como um destino de turismo gastronômico. Você está promovendo, ou seja, outras áreas, outros setores que vão além da cultura e que fazem parte do, enfim, do interesse da promoção dessa imagem do Brasil no exterior. E ao trabalhar ah, dando o exemplo da gastronomia, a gente trabalha com as associações de produtores de determinados produtos, e assim a gente tenta, se a gente vai levar um determinado chefe para algum país, quais são os produtos que o Brasil exporta para esse país que podem ser trabalhados, que possam ser comercializados, quais são as empresas filiadas a essa associação que têm interesses ofensivos, né, em exportadores para aquele país. Ou seja, o trabalho ele nunca é feito sozinho, ele é sempre feito em diálogo constante com as entidades no Brasil. Na verdade, é aquele famoso é o vender sem vender, né? Então, assim, acabam pegando carona, né? Você leva um chefe de cozinha renomado, brasileiro, por exemplo, consequentemente, você acaba levando também o agronegócio, produtos diferentes, oferecendo e mostrando isso para os outros países, né? Eu imagino que constantemente vocês estão num trabalho a quatro mãos aí com o departamento comercial, né? Interagindo com feiras e evento e cultura ao mesmo tempo. Sim, aqui o trabalho sempre vai ser de mãos dadas com outras áreas, seja dentro do Itamaraty ou fora. O da gastronomia é um exemplo muito claro que a gente vai trabalhar com aqui o Departamento de Promoção Comercial, o Departamento do Agronegócio. A gente vai trabalhar com os nossos interesses de promoção de serviços. Quer ver outro exemplo interessante? No audiovisual, quando você quer trazer produções estrangeiras para o Brasil, né? Quando o Brasil passa a ser visto em filmes, seja o audiovisual publicitário, em campanhas publicitárias, ou seja no audiovisual tradicional, ao ser filmado, as filmagens aqui no Brasil, o público estrangeiro está vendo aquela narrativa acontecendo dentro do Brasil, mas ela está vendo o Brasil. Isso desperta interesses comerciais, interesses turísticos e a própria promoção da imagem mais ampla do país. Uma dúvida pessoal minha, Adam. O Brasil no exterior, e até para nós brasileiros mesmo, tem uma visão cultural enraizada aí de exportador de commodities, né? O que é um Uhum. pecado. O Brasil tem muito mais a exportar do que isso. E quem trabalha constantemente para mudar isso, claro, é a área comercial. Mas como é que Uhum. a Secretaria de Cultura, no seu ponto de vista, poderia contribuir para que haja uma visão no restante do mundo que o Brasil é muito mais do que um país produtor de commodities? Existe alguma forma, você consegue vislumbrar isso de alguma maneira? Não, sem dúvida. Bom, a gente tenta justamente mostrar essa imagem desse Brasil complexo, né? Que exporta produtos, então exporta commodities, vamos dar um exemplo, exporta grãos, mas também exporta aviões. Exatamente. Ah, nesse aspecto, essa construção dessa narrativa ah, de país passa justamente por isso, né? Ah, há todo o interesse de que a gente continue sendo um grande exportador de commodities, mas que a gente também seja visto como, além disso, seja também um grande exportador de talentos e de indústria e de tecnologia. Ah, não, poucos países no mundo podem competir com o Brasil, pensando agora, né, na minha área de trabalho, na música. Nós temos uma produção musical muito grande. Agora, como é que a gente se torna reconhecido como tal? Né? É tentar aliar
os campos em que nós temos muito sucesso e somos reconhecidos como tal, se aliar a eles para promover uma imagem mais ampla dessa complexidade brasileira. Bacana. Ada, nós passamos por um passado muito recente, por um período muito complicado, que foi o período da pandemia. Como é que foi esse período para vocês? Aí do Ministério das Relações Exteriores, da sua divisão. Como é que funciona? Ficou tudo estagnado? Vocês ficaram tudo parados? Vocês ficaram em casa? Como é que foi? Como é que funcionou isso? Denis, a sua pergunta é curiosa porque eu assumi a chefia da divisão justamente durante a pandemia. Nossa, já pegou. Ah, mas eu já trabalhava, né, com temas culturais desde antes, então, ah, de repente, assumi a chefia da área no momento em que o setor cultural foi provavelmente um dos mais afetados, né, Sem dúvida. porque, né, todos os espetáculos suspensos, todos os eventos suspensos, então isso tornou um grande desafio para nós de como continuar, como aproveitar esse momento trágico ah, da pandemia, do isolamento, para continuar exercendo o nosso trabalho de divulgar a imagem e a cultura do Brasil no exterior. Bom, o primeiro passo foi partir para o digital, como tudo, né? A gente está fazendo essa entrevista Exato. por uma tecnologia de videoconferência. Então, isso foi nós começamos a investir naquilo que era possível no âmbito digital. E aí, eu acho que todos nós, inclusive os seus ouvintes, vão lembrar daquele momento em que a gente ficou meio cansado das lives, cansado Nossa, a gente não aguentava mais. E verdade. então, nós começamos a explorar novos meios de fruição da cultura brasileira no meio digital. E nós descobrimos coisas, potenciais incríveis. Eu vou dar um exemplo do que a gente fez na China. A China, até outro dia, estava fechada completamente. Então, mesmo depois que o resto do mundo começou a se abrir para as fronteiras começaram a se abrir, a China continuou fechada. Então, não tinha como a gente mandar artista, não tinha como a gente mandar ninguém lá para a China. Então, nós resolvemos fazer um investimento forte no digital. E o resultado foi incrível, porque tudo na China é superlativo. Então, os números passam em poucos segundos de centenas para milhares, de milhares, às vezes para milhões. Ah, Foi trabalhando em parceria com plataformas locais, porque eles têm plataformas próprias de vídeo, de mensagens e etc., trabalhando conteúdos produzidos no Brasil em diálogo para o público chinês. A gente fez isso, a gente fez uma websérie de música sobre gêneros musicais brasileiros. E fizemos um recorrido no Brasil sobre esses gêneros musicais brasileiros. Isso virou um grande sucesso. Essa websérie acabou se transformando num longa-metragem documental, num documentário, que ganhou vários prêmios em festivais. E agora a gente já está lançando uma nova série documental sobre novos gêneros musicais brasileiros, Bacana. voltado para o público chinês. E agora a gente está tentando fazer isso casando com a gastronomia. E aí, como a gente conversava antes, né, tentando ver aí como promover os nossos talentos, mas também os nossos produtos agroalimentares para o público chinês. A gente pode dizer que o chinês, então, começou a ouvir música brasileira, Então, então. eu achei isso fantástico, Adam, mas eu não tinha a menor noção, eu não sabia. Como é que o público brasileiro consegue acompanhar, saber, ficar por dentro disso que está acontecendo, do que vocês estão fazendo? Se ele não tivesse te ouvindo nesse momento, te vendo, como é que ele iria descobrir que isso aconteceu? Como é que ele tem acesso a essa informação? Boa parte do que é feito pelos postos é divulgado pelos postos nas suas mídias em cada jurisdição. Nós hoje estamos desenvolvendo um grande portal do Instituto Guimarães Rosa para esclarecer para a sociedade brasileira o trabalho feito pelo Itamaraty nessa área, e né, na língua portuguesa, educação e cultura. E em breve nós lançaremos nossas redes sociais. Eu fico até feliz que então que eu vou poder anunciar aqui que em breve a gente terá um portal para o público brasileiro, explicando para o público brasileiro o que a gente faz no exterior. O Instituto Guimarães Rosa, ele foi criado muito recentemente. Ele, na verdade, é a evolução de 60 anos do antigo
Departamento Cultural e Educacional do Itamaraty, e que recentemente não tem um ano, ele foi renomeado e foi criado como um Instituto Nacional de Cultura, o Instituto Guimarães Rosa, como em outros países tem o Instituto Camões, Portugal, o Instituto Cervantes na Espanha, o Goethe na Alemanha. Agora o Brasil tem o seu, um para chamar de seu, que é o Guimarães Rosa. E o Instituto Guimarães Rosa, ele está ligado ao Ministério da Cultura ou ao Ministério das Relações Exteriores? Ele é do Ministério das Relações Exteriores e trabalha em conjunto com o Ministério da Cultura, com a Funarte, com a Ancine, enfim, com todos os órgãos de cultura do Brasil. Fiquei muito feliz com essa notícia, viu, Adam? Parabéns. Acho que é necessário, o povo precisa ter acesso a essa informação, né? Eu que acompanho, que sou entusiasta, que sigo nas redes sociais, às vezes tem dificuldade de encontrar essa informação. Imagina a pessoa que está no dia a dia, na correria ali, né? Ela acaba não sabendo disso, e isso contribui muito para a famosa síndrome do vira-lata, né, no brasileiro, é não saber tudo que se acontece. Eu acho que isso é muito importante para o brasileiro, e parabéns, isso é necessário. Então fica aqui meu compromisso, Vladimir, quando a gente lançar o nosso portal, eu vou mandar para a Camex para que vocês possam também ajudar nessa divulgação. Eu vou mandar o portal assim que ele for lançado. Vai ser uma honra, Pode ter vai ser uma certeza, tem honra. o nosso compromisso aqui de que nós faremos essa Vamos divulgação, sim, divulgar porque em para a todas gente as nossas isso, mídias. isso é muito importante. O Adam, e agora falando de futuro, o que vocês têm de grandes projetos, projetos diferentes? Onde que nós estamos, onde o Brasil está entrando? Você falou que temos relações com praticamente todos os países, né? Mas o que você tem de projeto grande agora, de futuro, para poder falar para a gente, ou pelo menos adiantar um pouquinho? Aquela dica de bastidores, vai, novos projetos. Tá no forno. Olha, este ano nós vamos ter uma presença interessante na Argentina. Este ano o Brasil é país homenageado do mercado das indústrias culturais argentinas, então o Brasil está indo com uma delegação importante de empreendedores e empresários de 9 segmentos culturais e criativos. Ah, ainda bem com grupos artísticos, músicos, festival de cinema. Então, a gente vai fazer uma grande participação no mercado argentino, aproveitando, inclusive, a ministra da Cultura vai liderar essa delegação, a ministra Margareth Menezes. Então, nós vamos fazer bastante barulho em Buenos Aires em junho, por conta desse momento que o Brasil é país homenageado. É, o, e também nessa ocasião marca os 200 anos das relações do reconhecimento pela Argentina da independência brasileira. Então, foi o primeiro país que reconheceu o Brasil como país independente, então ainda tem essa efeméride importante. Bacana. No ano que vem, nós completamos 200 anos de relações diplomáticas com os Estados Unidos. Então, nós planejamos, e é o país com o qual nós temos relações diplomáticas ininterruptas por mais tempo. Então, são 200 anos de amizade com os Estados Unidos, e a nossa intenção é aproveitar essa efeméride, essa data comemorativa, para realizar ativações e atividades com parceiros locais ao longo do ano, aproveitando como se fosse o momento de ter, assim, sabe, o ano do Brasil nos Estados Unidos. Festival. Fantástico. Bacana. A Camex sendo uma câmara de comércio exterior, né? Tudo que é assunto relacionado a esse tipo de relação de negócios, importação, exportação, e aqui nós estamos tendo a oportunidade de conhecer um outro viés, né? A questão da cultura, exportação de cultura, importação de cultura, né? Isso realmente é um tema bastante diferente e importante aqui para a gente. Como o Vladimir falou, muitas coisas que nós não sabíamos aqui, a gente está descobrindo agora, Sim. né? E a Camex também, nós temos os nossos projetos aqui também, Sim, né, Vladimir? a Câmara também tem a sua área de promoção cultural, que fica sob a tutela do nosso vice-presidente, do Rubens Cagita. Aliás, um abraço para você, Rubens. E ele trabalha, né, com muito esforço, juntamente com outros órgãos também, assim como a Secretaria, para
tornar isso realidade. A cultura é sempre um desafio. E fica mais uma pergunta para o Adam em relação a isso, Adam. Essas entidades, assim como a Câmara, que querem apresentar uma demanda, como você disse que no exterior os órgãos apresentam essa proposta para vocês e vocês analisam essa demanda. Como que essas demandas de diversas câmaras ou associações podem ser colocadas para a sua secretaria analisar? Como é que é o caminho para quem quer buscar vocês? Uhum. Bom, isso pode ser válido para a área cultural, mas também para outras áreas, né? De acesso a Esportiva. mercados. Oi? A área esportiva também, né? Sim. Por que Pode, não? para todo isso, para diversas áreas. O importante no primeiro momento, é ter uma certa clareza do que se quer, né? E onde. Ah, se a gente, então, assim, a primeira recomendação seria identificar qual é o meu interesse em desenvolver alguma atividade, para onde eu tenho interesse, e entrar em contato com aquela embaixada ou consulado mais próximo. Então, vou dar um exemplo: se um dos nossos ouvintes for tiver um produto cultural com que tenha vontade de exportar, ou de encontrar parceiros no exterior. é, então, em primeiro lugar, seria onde? Ah, não. Eu acho que um parceiro bacana seria a China, ou seria a Alemanha. Aí entrar em contato com o setor cultural ou o setor de promoção comercial do Brasil na nossa embaixada em Berlim ou na nossa embaixada em Pequim. A relação de todos os contatos de todos os postos do Itamaraty no exterior estão no portal do Itamaraty, itamaraty.gov.br. Então, não é difícil encontrar a lista de contatos. E existem equipes. Eu já servi fora. Eu todos os dias recebia um e-mail de algum brasileiro que tinha algum interesse. Como é que eu faço para chegar aí? Esse caminho das pedras, porque cada caminho vai ser diferente conforme cada país. Esse caminho, as nossas embaixadas e consulados vão poder orientar o brasileiro, o empresário brasileiro, o empreendedor, o artista, enfim, o profissional local. Fantástico. Esse portal serve para o brasileiro residente no Brasil, tanto quanto para o brasileiro residente no exterior, ou ele tem que procurar algo local? Não, isso serve para todos. Seja onde o brasileiro estiver, ele pode sempre buscar o consulado ou a embaixada. As embaixadas sempre ficam nas capitais, os consulados não necessariamente ficam nas capitais. Geralmente os consulados ficam onde tem uma maior comunidade brasileira. Bacana. Adam, nós partimos aqui para a parte final do nosso bate-papo, da nossa conversa. Eu queria primeiramente agradecer pela sua disposição em estar conversando conosco. Eu acho que hoje foi foi um pouco diferente, né, Vlad, do que a gente está acostumado a Totalmente. conversar. A gente fala muitas vezes sobre o negócio, sobre relações comerciais. Hoje foi um papo diferente, pôde abrir a nossa mente, a gente entender coisas diferentes, como o universo é muito mais abrangente, né? Então, eu primeiramente queria te agradecer pela sua disponibilidade, te parabenizar pelo trabalho que você tem à frente, parabenizar você pela carreira, né? Fantástica, e também por esse trabalho à frente da divisão. E eu queria que você deixasse algumas considerações finais para a gente aqui, o que você já falou a respeito dos projetos, mas fizesse algumas considerações finais, se você quiser deixar mais você já falou a respeito do portal do Itamaraty, né? Mas se quiser colocar mais alguma coisa, por favor. Bom, um agradecimento muito especial por esse momento descontraído de conversa, de bate-papo. Denis, Vladimir, foi um prazer ter tido essa conversa. Agradeço a Camex pelo convite, desejo muito sucesso a todos. E eu diria uma mensagem final para quem estiver nos ouvindo, sobretudo para quem empreende, para quem, enfim, tem ah, interesse, um olhar para o exterior. Não tenha medo do exterior. Eu sugiro que internacionalize-se. O Brasil, por ser um grande país, com um grande território, uma grande população, ele é um país, eu diria, às vezes ensimesmado, no sentido de que olha a si mesmo, e só busca o local, né?
não tenham medo do internacional. Ah, mas eu não falo idiomas, eu não tenho acesso. Não tenha medo do desafio. Hoje nós temos tecnologias que permitem reduzir as distâncias e os obstáculos, como os obstáculos linguísticos. Eu já participei de reunião com os chineses, evidentemente não falo chinês, em que a própria plataforma fazia a tradução instantânea, a interpretação. A gente consegue não ter medo do internacional. Essa é a minha grande mensagem. Internacionalizar-se é uma necessidade no mundo contemporâneo. Se você quer crescer, se você quer expandir, você precisa forçosamente pensar que você não está sozinho no mundo. Essa seria a minha consideração final e que se aplica não só à área da cultura, mas a todos os segmentos. Bacana, e a gente pode até adotar isso como lema também, né, Vlad? Porque a gente Eu tá dando risada adorei. aqui, porque é o que a gente fala muito aqui, não tenha medo do exterior, né? Eu já ouvi isso de diversas formas, em diversas frases, mas a forma que ele colocou foi sensacional. Adorei. Vamos copiar com a devida licença. Mas a gente Vamos vai dar os utilizar créditos, isso. viu, A gente Adam? vai dar A os gente vai dar os créditos, créditos viu? para você, Você viu? vai ouvir isso muitas vezes. Adam, muito Maravilha. obrigado por você ter aceitado esse convite. Foi um prazer falar contigo, dispor do seu tempo aqui, trazer um pouco mais dessa informação para o nosso público. Eu tenho certeza que acesso a essa informação é necessário e vai fazer a diferença nessa geração, nas próximas gerações. Então, eu quero realmente te agradecer pelo seu tempo. Sei que você tem a agenda lotada e quero colocar à disposição de você a Câmara, a infraestrutura da Câmara, nossas mídias sociais, tudo que você precisar divulgar aí, manda para a gente que a gente vai fazer questão de compartilhar por aqui também. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, gente. Bom, pessoal, partimos aqui para a parte final do nosso bate-papo, da nossa conversa, mais uma conversa fantástica. E eu não poderia deixar de dizer, estou sendo lembrado aqui a todo momento a respeito das nossas redes sociais, que eu vou pedir para vocês irem lá fazer o famoso CCC, Vladimir Machado. Curta, comente e compartilhe. Essa foi bonita. O que seria O que aqui. seria? Você ficou com medo, né? Fiquei, Eu também fiquei de me atrapalhar, mas é isso aí. Curta, comente e compartilhe. O nosso site é o camex.org.br. Vai lá dar uma olhada, tem muito conteúdo, tem blog, tem notícia, tem um monte de coisa legal lá também. Nós temos também o nosso perfil no Instagram, que é o camex.org. Tá bom? Então lá também tem muita novidade e, obviamente, não poderia deixar de dizer do nosso canal no YouTube, que é o CamexCast, onde as nossas conversas, as nossas entrevistas estão sendo postadas todas lá também. Eu peço que vocês assistem e não deixem de curtir e compartilhar. Beleza? Então nós vamos pro finalmente. Eu quero agradecer mais uma vez, Vladimir Machado, Obrigado, mais uma amigo. entrevista, Prazer mais um estar sucesso. Muito bom estar contigo aí. Excepcional. E é isso aí. E encerramos. Meus amigos, nós voltamos às nossas próximas conversas e bate-papo com muito mais novidades. Temos aí já uma pauta de entrevistados aqui fantástica e fica para vocês aí Sem o nosso... spoiler. Sem spoiler, não vou dar não, Sem mas a gente já sabe, já tem a nossa listinha marota aqui já e vão ser sempre conversas muito bacanas, não tenho dúvida. Muito obrigado. Ative o sininho para você receber a notificação, porque o próximo convidado tá forte também. É isso aí, é isso aí. Já não vejo a hora. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, grande abraço e fique com Deus.